Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui para recomeçarmos o estudo sobre o Livro dos Espíritos. Intitulamos esse projeto do SEVA, nossa casa, de Minutos de Reflexão. Reflexão sobre o Livro dos Espíritos. O primeiro codificado por Allan Kardec, sob a orientação dos espíritos responsáveis pela codificação da obra básica do Espiritismo. Então, através do estudo da obra base, da codificação da doutrina espírita, a gente percebe que o conteúdo obedece a uma sequência lógica, a uma sequência racional. Por quê? Porque o Espiritismo, a doutrina espírita, ela se sustenta sobre 3 pilares: a filosofia, a ciência e a religião. Cada um desses pilares representado por uma obra codificada por Allan Kardec. A Casa SEVA já faz um estudo semanal, todas as terças-feiras, sobre um desses pilares, que é a religião, representado pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Pensamos futuramente em oferecer um estudo sobre o outro pilar, que é o Livro dos Médiuns. Mas aqui, neste momento, nós estamos recomeçando o estudo do principal pilar da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Principal por quê? Porque foi o primeiro livro codificado, foi a primeira vez que a espiritualidade se deu a conhecer filosoficamente para os encarnados, E ele foi feito na versão de perguntas e respostas, com uma ordem certíssima. Lá no livro A Gênese, o codificador, que é o Allan Kardec, que é chamado por todos de codificador, justamente porque codificou a obra básica do Espiritismo, ele explica a forma didática que ele usou para apresentar a doutrina espírita. Foi por quê? Foi por meio de elaboração. O que é elaborar? Elaborar é fazer, é trabalhar, é analisar. O Espiritismo, ele procede, do ponto de vista didático, da mesma forma que as ciências aqui da Terra, qualquer ciência, aplicando o quê? O método experimental, porque sempre aparecem fatos novos. E a aparição do Espiritismo, na época que ele surgiu, foi um fato novo, Porém, esse era um fato novo que não podia ser explicado pelas leis até então conhecidas pela humanidade. Não é? Então, o fato novo se apresenta, mas não pode ser explicado. Então, o que o codificador fez? Ele observou esses fatos, ele comparou, ele analisou e partiu, como se diz, de trás para frente, dos efeitos para as causas, e chegou à lei que rege esses fatos. E depois deduziu as consequências e a busca das aplicações úteis a isso. Então, é assim que foi dividido o Livro dos Espíritos. Ele é dividido em 4 partes. A primeira parte é chamada das causas primárias. Ali, o codificador vai nos mostrar como foi feita a escolha do objeto de estudo. O objeto de estudo é o espírito. Aí ele vai mostrar como é que foi escolhido isso como objeto de estudo. Na segunda parte,
que é chamada O Mundo dos Espíritos, ou O Mundo Espírita, o codificador analisou o objeto escolhido. Ele começou a analisar o espírito. O que é o espírito? O que faz o espírito? Na terceira parte das leis morais, ele formulou as leis que regem o espírito, que regem a espiritualidade. E na quarta parte, chamada das esperanças e consolações, ele apresentou as consequências da boa ou má utilização das leis que regem o espiritismo, a espiritualidade. E agora, interessante, gente, como nós dissemos ali em cima, que foi feito de uma forma experimental e que foi o primeiro livro da série de literatura básica de conhecimento do espiritismo codificada por Kardec, é o seguinte. Depois que o Livro dos Espíritos foi lançado, cada uma das suas partes, que nós dissemos já aqui, que ele é constituído de 4 partes. Cada uma das partes do Livro dos Espíritos foi a base para a formatação de um dos outros 4 livros, que são a obra básica de Allan Kardec. Da parte primeira, das causas primárias, nasceu a Gênese. Da parte segunda, do mundo espírita, nasceu o Livro dos Médiuns. Da parte terceira, das leis morais, nasceu o Evangelho segundo o Espiritismo. E da parte quarta, das esperanças e consolações, nasceu o céu e o inferno. Essas 5 obras são as obras básicas, conforme já dissemos aqui, da doutrina espírita, das quais o Livro dos Espíritos foi o precursor, o primeiro, de onde todas as outras se emanaram, certo? Então, nós vamos falar aqui rapidamente sobre cada uma dessas partes, ok? Na parte primeira, das causas primárias, e antes de entrarmos aqui, vamos lembrar, muita gente sabe, outros não. O Livro dos Espíritos é composto de perguntas e respostas. Não se trata de uma dissertação, de um texto, de capítulos. São capítulos, mas todas as partes, os capítulos, são todos em forma de perguntas e respostas. Então, a primeira parte do Livro dos Espíritos, de perguntas e respostas, são as causas primárias. Nessa primeira parte estão inseridas, gente, algumas poucas questões sobre Deus. E Deus, nós sabemos que é a causa primária de todas as coisas. Por que as questões sobre Deus são tão poucas? Vamos entender. Nessa primeira parte estão as questões sobre Deus e as questões sobre os elementos gerais do universo. Quais são os elementos gerais? Espírito e matéria. A matéria, o codificador deixou por conta das leis ordinárias do mundo, certo? A respeito de Deus, os espíritos encarregados da codificação esclarecem a todos nós que ter a plena compreensão de Deus só será possível aqueles espíritos que já tenham atingido a perfeição. Qual de nós encarnados e qual de nossos irmãos desencarnados, também em fase de evolução, já atingiu a perfeição? Podem ser poucos, talvez Jesus, governador da Terra, mas nenhum de nós aqui. Então, é por esse motivo
que o codificador escolheu o espírito como objeto do estudo do espiritismo e não Deus. Porque nós não temos condição evolutiva para ter a plena compreensão de Deus. Então, o Livro dos Espíritos, na parte primeira, trata do espírito, que é o espírito, como surgiu o espírito, certo? Aí vamos à parte segunda, do mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Nessa segunda parte, Kardec já definiu que o objeto de estudo do Livro dos Espíritos é o espírito, certo? Que é o objeto primordial da doutrina espírita. Aí, nas questões 76 a 613, a segunda parte é a maior parte do livro, do mundo espírita. Nessas questões, ele estuda a origem e a natureza dos espíritos, o perispírito e as diferentes ordens de espíritos, que são as gradações de evolução espiritual de cada espírito, que criam as ordens dos espíritos. E analisa as situações em que o espírito pode se encontrar. São 6 situações. A primeira é a encarnação. É quando ele está em trânsito do mundo espiritual para o mundo físico. A segunda é justamente o contrário. Da primeira é a desencarnação, quando ele está retornando para o mundo espiritual. A terceira é quando ele está já vivendo no mundo espiritual. Já desencarnou, está vivendo lá, às vezes passa anos, décadas estudando. Às vezes volta, às vezes não, dependendo da gradação da sua evolução. A quarta situação em que o espírito pode se encontrar é a nossa, vivendo no mundo físico. A quinta é uma complementação da quarta, mas que é muito especial. É quando o espírito está encarnado e interagindo com o mundo espiritual. O que acontece? Quando que acontece isso? Na emancipação da alma durante o sono. Ou então nos desdobramentos, do qual a nossa Casa Seva faz treinamentos e cursos de apometria. E dentro da apometria se estuda, se conhece, se treina esta faculdade de desdobrar-se. Mas não é para a gente aprender a desdobrar porque é bonitinho, não. Todas as vezes que um espírito encarnado entra em desdobramento, seja durante o sono, ou seja através de uma técnica espiritualista, é porque ele tem uma missão a cumprir. Porque a espiritualidade está aqui para brincar, não. Certo? Então, e a sexta e última situação que um espírito pode vivenciar é quando ele está no mundo espiritual influenciando os encarnados. Quem são esses? Nossos mentores espirituais e também nossos irmãozinhos doentes, que muitas vezes influenciam aqueles entre nós que não se vigiam. É o orar e vigiar, que muitos de nós ainda não entendeu. Então, de tudo isso trata essa segunda parte. E trata também da pluralidade das existências. E é interessante ver que nesse capítulo o codificador reserva uma grande argumentação em face daqueles que naquela época do surgimento da doutrina e até hoje são detratores da doutrina espírita, aqueles que não concordam com a doutrina espírita. Então aqui nós vamos ver matematicamente o porquê da pluralidade das existências, porque que existe essa pluralidade, não há como duvidar. E ele reserva também um capítulo onde ele se ocupa das ocupações
e das missões dos espíritos superiores. E termina de uma forma muito interessante, falando dos 3 reinos. Quais são? Mineral, vegetal e animal. Onde se encontram aqueles espíritos que nós nem podemos chamar de espírito, nós chamamos de princípio inteligente. O que é o princípio inteligente? É aquele princípio que ainda não se tornou um espírito como nós, mas que anima os seres dos ditos reinos inferiores, mineral, animal e vegetal. E o interessante que eu falei aqui é o seguinte, é que quando ele está se referindo a esse princípio inteligente, ele escreve a palavra espírito com E minúsculo. É só nessa parte. Por quê? Porque o princípio inteligente ainda não é um espírito individualizado. Em todas as outras partes do livro, ele grafa espírito com E maiúsculo. Então, gente, de tudo isso, né, é que trata a segunda parte do Livro dos Espíritos. Depois disso vem a parte terceira das leis morais. E logo no primeiro capítulo, o Allan Kardec analisa as questões relacionadas à lei divina, as leis divinas. Nos capítulos 2 a 11, ele demonstra quais são essas leis e as separa de acordo com os deveres do homem, para com Deus, para consigo mesmo, para com o próximo. E, por último, ele relaciona tudo isso àquela lei que apresenta o resumo de todas as leis. A lei de justiça, que é o dever diante de Deus, amor diante de si mesmo e caridade para com o próximo, né? E finalizando essa parte, terceira parte, no capítulo da perfeição moral, ele tenta nos ensinar o que estamos tentando aprender até hoje. É difícil. Às vezes a gente aprende de manhã, né? Muitas vezes eu acordo assim, com o coração cheio de amor, e estou feliz, estou com vontade de ajudar todo mundo. Aí, de repente, acontece alguma coisa ruim durante o dia, no decorrer do dia, eu fecho a cara e não quero conversar com ninguém. Aí tudo aquilo que eu fiz de manhã, ruiu. Mas Deus nos ama tanto, né? Com essa lei do amor aqui, ó, essa lei da justiça, que Ele está sempre nos dando novas chances, certo? Então, ele finaliza essa parte falando da perfeição moral, que é onde ele vai nos ensinar a praticar, porque um dia nós vamos aprender. Eu, pelo menos, espero em Deus que sim. Aí vem a última parte. Do Livro dos Espíritos, que é chamado das Esperanças e Consolações. Ali, o codificador aborda as consequências para o espírito, independente da posição em que ele se encontre, do cumprimento ou não dessas leis que estão aqui na terceira parte. Aí funciona da seguinte forma: enquanto nós estivermos encarnados, vivendo no mundo corporal, nós teremos as penas e os gozos terrenos, que estão lá no capítulo 1. E quando estivermos vivendo no plano espiritual, nós teremos as penas e gozos futuros, que estão no capítulo 2. Então, gente, com essa pequena análise, porque hoje, nosso primeiro encontro, nós resolvemos analisar de forma resumida o Livro dos Espíritos, e no nosso próximo encontro, que se dará na próxima quinta-feira, nós vamos realmente iniciar o estudo das questões que formam o Livro dos Espíritos. Vamos estudar a parte primeira, né, das causas primárias.
Mas com essa breve análise que nós fizemos aqui, eu acho que é possível a gente compreender a magnitude dos conhecimentos que essa obra oferece. E ela é um convite, um grande convite ao estudo profundo das obras da codificação espírita, projeto esse que a nossa Casa Seva tem se dedicado através do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, todas as terças-feiras às 18h30, pelo Instagram e pelo YouTube. E estamos recomeçando hoje, todas as quintas-feiras, às 18h30, pelo Instagram e também pelo YouTube do Livro dos Espíritos. E temos também palestras com os nossos companheiros, toda terça e toda quinta-feira, a partir das 7h40. Nós agradecemos a participação de todos os amigos que aqui estiveram conosco, encarnados e desencarnados, que Jesus possa continuar nos abençoando. Gratidão e até quinta-feira que vem. Muito obrigada. Pronto, encerrou.